Continuaremos nosso estudo em Tiago, agora capítulo 4 de Tiago. E nessa noite o tema é inimigos ou amigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 1 a 10. Todos acharam? Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, Ele o exaltará. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Agradecemos por mais esse dia de culto. Que o Senhor possa estar agora falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar ministrando a Tua palavra em nossos corações, que venha ao encontro das nossas dificuldades, dos nossos pecados, das nossas debilidades como homens pecadores, Pai. Que o Senhor possa estar usando o Seu Santo Espírito para que me conduza nesta ministração, que Ele dê as palavras necessárias para que saia da minha boca palavras que edifiquem a Tua igreja, que conforte a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e clamo a Ti. Como eu já disse, o tema desta noite é inimigos ou amigos de Deus. E eu separei esse texto em três partes, né? Que o primeiro ponto é a origem das guerras e brigas, que vai do versículo 1 ao 3. O segundo ponto é aliança com o mundo ou com Deus, que vai do versículo 4 a 6. E o terceiro ponto, processo para ser amigo de Deus, que vai do versículo 7 a 8. E eu vou fazer uma pequena introdução, pois o versículo 1 a 3 ele tem uma ligação direta com a parte anterior do capítulo 3, que fala sobre sabedoria. E Tiago fala no capítulo 3 que a sabedoria mundana ela é terrena, é deste mundo, que a sabedoria mundana é animal, ou seja, ela não é espiritual, ela é carnal, ela é centrada no homem. Que a sabedoria mundana ela é demoníaca, é própria dos demônios e de Satanás. A sabedoria mundana ela é cheia de arrogância, ela é cheia de direitos, acha que merece coisas. Os que estão em volta devem viver de acordo com seus propósitos e de acordo com seus desejos. E a sabedoria humana é vista através de um coração invejoso, um coração ambicioso, que cobiça status, quer estar na posição do outro ou quer ter o que o outro possui, e por se achar melhor que os outros. Além de um coração cheio de inveja e ambição, há também sentimento de rivalidade, que são ações para conseguir aquilo que você quer, que o coração invejoso quer, custe o que custar. Mesmo que isso possa ferir pessoas, pois as suas vontades, suas ideias, suas visões devem prevalecer. Só que Tiago também fala de outra sabedoria celestial, a que vem do alto, onde a sabedoria do alto é pura, que é livre de contaminação, ela é pacífica, é sabedoria que promove a paz entre as pessoas,
A sabedoria também é gentil, que é a disposição a tolerar, a disposição a perder pelo bem do outro, fazer concessões. E a sabedoria também do celestial é tratável, é estar disposto a ouvir a todos, ver todos os pontos de vista e, caso estar aberto ao diálogo e, portanto, a mudanças. E mesmo que envolva questões onde há plena convicção do que é correto, o que é certo, a pessoa com sabedoria celestial, ela promove a paz, mas sem negar seus princípios e suas virtudes. Ela trata o outro com amabilidade e compreensão, evitando conflito, evitando as brigas. Sabedoria do alto é cheia de misericórdia e bons frutos, ou seja, ela é prática, é algo que a gente possa ver. A sabedoria do alto é imparcial, não trata algumas pessoas de uma forma e outras pessoas de outra forma. A sabedoria do alto é sem fingimento, ela é sincera, fala a verdade em amor, para restaurar e não para destruir o próximo. Portanto, quando o coração está cheio de inveja amargurada e sentimento de rivalidade, o princípio orientador é a sabedoria terrena, animal e demoníaca, que promove confusão e todo tipo de espécie de coisas ruins, como diz o versículo 16 do capítulo 3. E quando isso acontece, guerras e brigas são uma constância na vida daquele que tem um coração invejoso e ambicioso. Aí entramos no ponto 1, a origem dessas guerras e brigas, que vai do versículo 1 a 3. Tiago começa seu argumento com uma pergunta, para que o leitor refletisse sobre a questão. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Vocês já pararam para pensar de onde vem? E a palavra grega, a palavra guerra, é uma tradução literal da palavra grega. Porém, devemos interpretar da forma figurativa, não é guerra. Tiago está falando de uma forma figurativa, com sentido de hostilidade e antagonismo entre as pessoas da comunidade. Mas não deixa de ser uma verdade que as grandes guerras e conflitos da humanidade, ela tem origem nos corações de homens que estão onde seus corações, suas paixões estão em conflito. E podemos ver desde o Gênesis, quando Caim matou Abel. Por quê? Porque seu coração era invejoso, ele era ambicioso. E desde lá vemos homens e mais homens criando guerras, conflitos, porque tem um coração invejoso, ambicioso. Sentimentos de soberba, altivez, inveja, egoísmo, ambição têm levado homens a entrar em guerras desde as épocas da criação do mundo. Mas Tiago, no seu contexto, está a falar de guerras e brigas entre os membros da comunidade. E da onde procede essas guerras e brigas entre vocês? Tiago responde com outra pergunta. E onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? É como se ele dissesse, pode haver outra origem senão essa, senão interna, senão dentro de nós, essas brigas e guerras? O problema dessas brigas e contendas não são fatores externos, mas são fatores internos, são problemas que cada um de nós carrega. O problema está na natureza caída e corrompida dos cristãos. São os prazeres carnais, sensuais, ilícitos e egoístas que guerreiam dentro de nós. O problema de guerras e brigas que há entre nós é por causa dos prazeres que estão em conflito dentro de nós. Como Paulo diz em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Os leitores de Tiago estavam sendo dominados por paixões mundanas, pela carne e pelos seus prazeres. Quando Deus não mais governa a vida do ser humano, a busca pelos prazeres assume o controle e a paz é perturbada por guerras e brigas. E na igreja, quando há rivalidades, ciumeiras, necessidades de afirmações, discussões entre os irmãos, entre
discussões entre igrejas ou grupos cristãos, tudo isso acontece porque estamos defendendo, entre aspas, a nossa causa. E apesar da nossa causa ser correta, ou a interpretação da Bíblia que nós cremos é um ponto certo, é o ponto mais acertado, nós ao defendê-los criamos desavenças, brigas e conflitos. Vemos por aí muitas pessoas que, por defender certo tipo de doutrina, rechaça outra, mas com brigas, com conflitos. E se for assim, não são os prazeres carnais que têm dominado o nosso ser, o sentimento de altivez, de arrogância, ao demonstrar que eu estou certo e os outros estão errados? Porque se paramos para pensar, analisar a sabedoria celestial, ela vai promover a paz. Mesmo você estando certo, você vai promover a paz, não vai ficar entrando em brigas, discussões, mesmo estando certo. No versículo 2 e 3, Tiago, ele detalha e aprofunda esses problemas internos que causam guerras e brigas. No versículo 2, diz assim: vocês cobiçam e nada têm. Cobiçar significa literalmente manter o seu desejo focado em alguma coisa. E a ideia de desejo intenso vira uma paixão e cobiça, quando se trata de coisas ilícitas. Vocês matam e sentem inveja. Matar aqui deve ser entendido também de modo figurativo. Tiago, em sua carta, ele pincela ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Em toda a sua carta, ele sempre está puxando coisas que Jesus falou no Sermão do Monte. Abramos lá em Mateus 5, versículo 21 e 22. Mateus 5, versículo 21 e 22. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda: quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, não é só o matar físico. Jesus já fala: aquele que irar-se contra o seu irmão, ele será sujeito ao julgamento. Aquele que insultar o seu irmão, ele será sujeito ao julgamento. Aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao julgamento. Voltando para Tiago, ele continua: mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. No versículo 2. Quando o ser humano entrega-se aos seus desejos, ele deixa de obedecer o mandamento do não cobiçarás. E a cobiça, ela nunca tem fim. Pois a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. O que o outro tem sempre vai parecer ser melhor. E a cobiça não tem como preencher completamente os desejos do homem. Consequentemente, sua vida será uma constante guerra e brigas, porque você sempre vai desejar o que o outro tem, vai querer o que é melhor para você, o que você acha que é melhor, e sua vida vai ser conflito, guerra, porque você vai buscar aquilo que não te pertence. Tiago continua: nada tem porque não pedem. O que os leitores de Tiago querem ter? O autor não diz exatamente o que eles estão pedindo, mas porém o texto ele sugere sabedoria para serem líderes. Olha aí no capítulo 3, primeiro versículo, o que Tiago diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que serão julgados com mais rigor. Ele está dando a entender que eles queriam ser mestres, queriam ter sabedoria. E Tiago dá agora o motivo porque nada tem. Porque eles não pedem.
Tiago talvez esteja ecoando as palavras de Jesus no Sermão do Monte novamente. Volta lá para Mateus, agora capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Tiago, ele pincela novamente o ensinamento de Jesus, pois todo aquele que pede, recebe. E Tiago dá uma ênfase importante na oração. Inveja, espírito de rivalidade e outros sentimentos reprováveis certamente estavam apagando o espírito de oração. E é verdade, quanto mais você tem pecado aflorado no seu coração, mais você vai deixar de orar, mais você vai se esmorecer na oração. Por quê? Porque o seu pecado está te dominando. E no versículo 3 de Tiago, ele diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Primeiro, Tiago escreve sobre a falta de oração, no versículo 2. Agora escreve o segundo motivo de não ter o que querem, pois eles pedem mal. Deus considera a motivação por trás dos pedidos, e a motivação dos leitores de Tiago era egoísta. Era para eles esbanjarem seus prazeres. O termo esbanjar é o mesmo usado para indicar o que o filho pródigo fez com a sua herança. Ele foi ao pai, pediu a sua herança e ele gastou tudo. E no versículo 14 de Lucas ele diz assim: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. É isso que o termo significa: é esbanjar, é gastar, é tudo com seus prazeres. E os leitores de Tiago queriam receber coisas de Deus para gastá-la em seus prazeres ou deleites. Vemos que buscar, orar, pedir a Deus com a motivação errada, Deus não aceitará. Podemos ver isso em Isaías 58, versículo 1 a 4. Isaías 58, versículo 1 a 4. Nessa passagem aqui, Deus está falando com Isaías para que ele possa proclamar a palavra dele para o povo que está em pecado. O versículo 1 diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías é exortado a declarar fielmente a palavra de Deus, expondo os pecados do povo. Versículo 2: mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus. Mesmo em pecado, o povo ele continuava buscando a Deus. Versículo 3: dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses, e oprimem os seus trabalhadores. Vemos que eles buscam, que eles oram, que eles jejuam, para que Deus abençoasse suas exibições de fé exteriores. Mas Deus, ele se recusa a isso, pois eles no dia do jejum cuidavam dos seus próprios interesses. Versículo 4: eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Um clamor com a motivação errada não será ouvida lá do alto. Deus não atenderá esse pedido.
A motivação correta foi o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Vamos lá para Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Jesus está ensinando os discípulos a orar. Ele começa assim: Pai nosso, portanto, ore assim: Pai nosso que está nos céus. Isso é reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus. E ele continua: santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja temido e honrado por todos. Venha o teu reino, que o reino de Deus venha e se estabeleça, que o governo de Deus esteja sobre todos nós. E ele completa: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja soberana e concretizada na terra, assim como é no céu. E a estrutura da primeira parte do Pai Nosso, que é Deus, ele é o centro. Ele é tudo e é o ponto final. Ele é tudo e não tem o que a gente discutir ou pensar que é outra forma. E a estrutura da primeira parte do Pai Nosso é o alicerce das nossas orações. E a partir dessas petições que visam a glória de Deus, em seguida virão as petições pessoais, que em última instância deverão ser para a honra e glória de Deus. Vejamos o exemplo daqueles que queriam ser mestres no contexto de Tiago. Quando eles oravam, se é que oravam, né? Eles não reconheciam a grandeza de Deus. E é de Deus que vem a sabedoria pura. De Deus que vem a sabedoria que traz paz. E eles queriam o quê? Sabedoria para ser mestres. Mas é de Deus que vem essa sabedoria. E o objetivo de ser mestre era para que o nome de Deus fosse santificado, honrado, temido. Ou eles queriam ser mestres para que o nome deles fosse temido, honrado entre a comunidade. Que o reino que os candidatos a mestres buscavam era o reino do Altíssimo, onde ele governa sobre tudo e sobre todos, ou um reino que esses mestres eles seriam os governantes, seriam os líderes, estavam mandando e desmandando no povo. Quando pediam em oração, era para que a vontade de Deus fosse feita na terra assim como no céu? E se eles pediram e o que eles pedissem não fosse a vontade de Deus, eles estavam dispostos a se submeter? Ou eles deixariam os prazeres dominarem e eles buscariam concretizar seus desejos, custe o que custar, através de brigas e contendas? Era isso que Tiago estava querendo expor, que a motivação deles estava totalmente errada quando eles pediam por sabedoria, porque eles queriam mostrar que eles eram soberbos, eles queriam mostrar seu orgulho, sua arrogância. E todos nós já pedimos em oração coisas em que nada santificam o nome de Deus ou expandem o reino de Deus, pois as motivações são para o nosso prazer, conforto e status. E é uma coisa a se refletir, né? Quando você ora, quais são seus pedidos? É para o seu conforto, para o seu status, para o seu prazer? Ou isso tem uma finalidade de honrar e glorificar o nome de Deus? O que você quer? Vai glorificar o nome de Deus? Vai honrar o nome de Deus? Voltando para Tiago, vamos ao segundo ponto: a aliança com o mundo ou com Deus, versículo 4 a 6. Versículo 4 ele começa assim: gente infiel. Em outras versões está adúlteros, e no grego é adúlteras. E sabe por que esse termo é interpretado assim? Porque à luz do Antigo Testamento, o relacionamento de Deus com seu povo era ilustrado como um matrimônio. Deus como marido
e o seu povo como esposa. E nesse caso, ela é uma esposa infiel. E na passagem de Isaías 58 que nós lemos, o povo estava em pecado, em adultério, pois eles estavam buscando e servindo a ídolos pagãos. Eles ofereciam sacrifícios em rituais pagãos. Então eles estavam o quê? Em adultério. E no Novo Testamento a igreja é a noiva de Cristo. E a idolatria no povo cristão é a troca de valores espirituais e eternos pelos valores mundanos, materiais e passageiros. Hoje em dia a gente fala muito sobre idolatria, mas não como a idolatria antigamente, que era ídolos de pau, pedra. Hoje em dia tem nos outros ídolos: dinheiro, poder, riqueza, prazer. Todas essas coisas, no fundo, pode ser idolatria, porque você tira o foco de Deus, onde Deus deve ser o primeiro em tudo. E continuando, o versículo 4. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O que é amizade do mundo, ou com o mundo, é se adaptar, valorizar e concordar com o sistema da humanidade como um todo, como as instituições, as estruturas, os valores e os costumes, tudo isso organizado sem Deus. E alguns exemplos disso tipo, usar da influência de conhecidos para conseguir alguma coisa, ou um cargo, ou um emprego, ou passar em algum concurso público, ou pagar uma propina para se livrar de uma multa de trânsito. No Brasil isso é totalmente comum, né? Só que isso é totalmente errado. Achar que a fornicação, sexo antes do casamento, é normal e aceitável. Para muita gente, até cristãos, isso é normal, é aceitável, isso é pecado. Deus fala que fornicação é um pecado. Que o aborto a pessoa pode falar: o aborto é pecado, eu não faria, mas que seja permitido e faça quem quer. Não é assim. Se o aborto é pecado, nós deveremos ter convicção que nenhum governo pode permitir que o aborto seja feito. Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não existe meio termo ou neutralidade. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Somos amigos de um ou inimigos do outro. O apóstolo João, ele tem um ponto similar sobre o que o Tiago expressou nesse versículo. Abra comigo 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Portanto, tudo que há no mundo, os desejos da carne, cobiça, os desejos dos olhos, os desejos da carne, impureza sexual, os desejos dos olhos, cobiça, e a soberba da vida, arrogância, não procede do Pai, mas procede do mundo. E Tiago coloca o ser amigo do mundo na condicional. É o que ele diz no versículo 4. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. Isso é uma decisão pessoal. Tiago fala: aquele que quiser. E os leitores deveriam escolher serem amigos do mundo e deixarem a inveja, a cobiça dominar seus membros, ou ser amigo de Deus e praticar a religião que é pura e sem mácula do nosso Deus e Pai, que é visitar os órfãos e viúvas em suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo.
E John Knox disse: um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria, mas a pessoa que se depara com Deus como seu inimigo está sozinha, pois o mundo não pode ajudá-la. E o autor de Hebreus conclui: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No versículo 5, diz assim: ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Esse versículo é um pouquinho mais complicado. Esse versículo contém uma série de questões que tornam difíceis sua interpretação e sua tradução. Primeiro, não sabemos onde e qual texto que Tiago está falando, que ele afirma que está na Escritura. Segundo, o Espírito que Tiago menciona é o Espírito Santo ou o Espírito humano, que Deus fez habitar em nós por ocasião da criação. E algumas Bíblias até está Espírito em E maiúsculo. A palavra ciúme se refere ao que o Espírito Santo sente por nós, ou significa ciúme, inveja e contenda do espírito humano. Talvez a melhor interpretação seria que o espírito humano que Deus fez habitar em nós tem uma inveja, um anseio invejoso. A Escritura demonstra os fortes desejos que agitam o espírito humano. Como diz em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Em Gênesis também, no capítulo 8, versículo 21, diz assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra. Quando Noé fez o sacrifício a Deus, depois que ele saiu do barco, Deus falou assim para ele: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é o mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Vemos também outros casos do problema do ciúme, da inveja, como Raquel tinha ciúme de Lia porque não tinha filhos. Ou os irmãos de José que venderam José para o Egito porque eles tinham ciúmes da relação de José com seu pai. A palavra ciúmes no grego aqui é sempre de forma negativa e jamais aplicada a Deus. E quando a Bíblia diz que Deus tem ciúmes, ela utiliza um vocábulo diferente que tem conotação positiva, que é a nossa palavra zelo, cuidado. Então o Espírito escrito por Tiago é o Espírito humano que Deus soprou no homem, dando-lhe vida. Porém, depois da queda, em razão da nossa natureza pecaminosa, somos repletos de desejos violentos, desejos maus. Versículo 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Entendendo que o versículo 5, ele fala sobre o espírito humano, que é cheio de anseio por inveja, dá para entender que tem uma ligação com o versículo 6, porque Deus concede mais graça. Apesar da inclinação natural e constante de todos os crentes para inveja e orgulho, Deus concede graça que supera nossos pecados. E Ele nos dá mais e mais poder para resistir aos maus desejos mediante a sua graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E essa citação realmente tem em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. A graça é concedida somente aos humildes, pois reconhece que eles são totalmente dependentes de Deus. Ao contrário dos soberbos, orgulhosos, que Deus resiste, ele se coloca contra esses soberbos. Foi o que aconteceu com Faraó, que ele se recusou a deixar o povo hebreu ir, e Deus ficou contra o Faraó. Ou como Nabucodonosor, que ele se exaltou, Deus o quê? Fez o quê? Ele foi repreendido por Deus.
Ele se tornou como um animal, ele viveu durante um tempo com os animais. E só através de uma atitude de humildade, os candidatos a mestres receberiam graça necessária para vencer o mundanismo. O ponto 3, que é o processo para ser amigo de Deus, que está do versículo 7 a 10. Dos versículos 7 a 10, Tiago usa 10 imperativos para ordenar aos judeus cristãos em geral e aos candidatos a mestres atitudes que conduzem do quebrantamento à humilhação diante de Deus para vencer o mundanismo e ser amigo de Deus. Versículo 7, ele diz assim: sujeitem-se a Deus. É o que? Colocar-se debaixo de Deus, da sua autoridade, do seu domínio, submeter a sua vontade. Sujeitar-se a Deus plenamente demonstra uma verdadeira humildade que Deus abençoa com a sua graça. E ele continua no versículo 7. Mas resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. O sujeitar a Deus e resistir ao diabo, eles andam juntas. Você não tem uma coisa e não tem a outra. As duas coisas devem andar juntas. Só podemos resistir ao diabo se estivermos sujeitos a Deus. E o diabo é visto como a última fonte de tentações de orgulho e inveja. É a origem da sabedoria demoníaca, da sabedoria mundana. Todos nós vivemos uma batalha espiritual, onde o diabo ele está em nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ao resistir às tentações lançadas pelo diabo, assim como Jesus fez no deserto, o diabo fugirá de nós, assim como ele fez com Jesus. Mas isso é só eficaz tão somente se estivermos sujeitos a Deus e mergulhados nas Escrituras, entendendo e praticando. Não é só ouvir, não é só ler, mas é praticar o que Ele quer, as suas palavras, a sua vontade. E no versículo 8, diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Se antes os leitores estavam afastados de Deus em amizade com o mundo, Tiago os convoca a se aproximar de Deus, a deixar as atitudes mundanas de cobiça, inveja, busca pelo poder e se aproximar de Deus novamente. E agora buscar a Deus em oração. Muitos já não estavam nem orando mais. E Tiago completa com uma promessa: e Ele se achegará a vocês. Em toda a Escritura está permeada desse conceito que Deus se chega ao homem, Ele se aproxima do homem. E a passagem acho que mais conhecida está no livro de Isaías. Vamos abrir lá, livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É uma promessa que Deus, todo aquele que se achegar a Deus, Deus virá até ele. E como se aproximar de Deus? A sequência dos versículos 8, ele fala. No versículo 8 ele diz assim: limpem as mãos, pecadores. Isso significa se arrepender e se voltar a Deus. As mãos é uma metáfora para os nossos atos, para as nossas atitudes e comportamentos pecaminosos. Pelo arrependimento e confissão de pecados, com fé na promessa que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é o primeiro passo a se achegar a Deus. Arrependimento. E continuando no versículo 8:
E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Indecisos ou ânimo dobre, em algumas traduções, Tiago já havia usado esse termo no capítulo 1, versículo 8. São pessoas como se tivessem duas almas, ou dois ânimos, alguém dividido internamente. Alguém indeciso está manchado e sujo pelo pecado da incredulidade, da incerteza em relação a Deus e às suas promessas. Purificar o coração é mortificar as dúvidas e a incredulidade que há em seu coração. É ter uma posição firme da fé e obediência ao Senhor. Ou seja, confiar e crer na vontade soberana de Deus e nas suas promessas. Versículo 9, ele diz assim: reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Essas três atitudes demonstram uma dor emocional quando se entende que os efeitos da inveja e do orgulho sobre Deus e sobre os outros. Temos a tendência de tratar nossos pecados de forma muito leve, muito branda às vezes. Porém, Tiago exorta que nós devemos tratar os nossos pecados com seriedade, com severidade. Devemos nos entristecer, lamentar e chorar, pois o pecado é uma afronta ao Deus Santo, que deu seu Filho para morrer e sacrificar em uma cruz em nosso lugar. E no versículo 9, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Tiago quer uma profunda mudança na igreja, e uma forma disso é transformar o riso em pranto, a alegria em tristeza, e para um genuíno quebrantamento e reflexão sobre o estado pecaminoso. E para o autor de Eclesiastes, a seriedade é a melhor forma para uma reflexão profunda do nosso ser, do nosso pecado, e para ter uma aquisição de sabedoria. Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2 a 5. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2 a 5. Olha o que o autor de Eclesiastes diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e o que os vivos o tomam em consideração. Versículo 3: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza no rosto se melhora o coração. Versículo 4: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Versículo 5: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. É incrível o que o autor de Eclesiastes nos diz. É melhor estar em uma casa de luto, para que possamos refletir sobre as coisas, sobre o nosso coração, do que estar numa casa cheia de banquete e alegria. E no versículo 10 de Tiago, que ele finaliza: humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Humilhar-se diante de Deus é conhecer a sua própria miséria, as fraquezas e as limitações, e declarar que a absoluta dependência de Deus. E ele diz: e Ele nos exaltará. É uma promessa que Deus não vai manter a pessoa prostrada, cheia de vergonha, a pessoa que se humilha diante dele. Deus vai pegar pela mão, vai erguer e vai restaurar essa pessoa. Mas irá nos tornar, irá nos pegar pela mão, nos restaurar, porque havíamos caído pelo pecado,
pela soberba e pelo mundanismo. Só que Deus, Ele vai nos erguer, irá nos restaurar, irá nos exaltar novamente. E eu gostaria de deixar 3 aplicações. A primeira é: nossos pedidos de oração buscam a glória e a honra de Deus e a expansão do seu reino? Será que tudo que nós pedimos a Deus em oração busca a glória dele, busca a expansão do reino dele? Se não, que possamos refletir para que possamos fazer petições sábias e que nossas orações sejam condicionadas assim como Jesus orou no Getsemane. Meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A segunda aplicação, que possamos reconhecer quando o orgulho e a inveja têm dominado as relações dentro da igreja. Problemas a respeito de formas de culto, temas controversos, programações, escolha até da cortina que vai ser usada no templo, tem levado a brigas e contendas. Isso significa que o mundanismo tem sobressaído em relação à sabedoria do alto, e necessitamos nos arrepender. E a terceira aplicação é buscar se humilhar e se arrepender dos nossos pecados, mas com sinceridade, com severidade, com seriedade, pois só assim pode haver uma transformação verdadeira em nosso coração e nosso caráter. Que o Senhor nos ajude a viver em paz com Ele e com os irmãos à nossa volta, e nos ajude a sujeitar-se a Ele e a sua autoridade e a sua vontade. Amém? Vamos orar.